papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje eu estou aqui com a mestra de carimbó, Neire Rocha. Oi, Neire! Obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda! Oi, Elia. É um prazer estar participando do seu programa. Uma honra até, né? Mestra Neire, você é uma mestra muito envolvida no movimento de carimbó. Inclusive, participou ativamente do movimento que levou ao reconhecimento do carimbó como patrimônio material brasileiro. Então, eu te pergunto, como foi participar dessa muvuca para a gente atingir esse objetivo? Uma luta muito árdua. Mas, assim, eu comecei a abraçar essa causa e ver as necessidades que nossos mestres tinham. E nós também aqui temos um grupo de carimbó, Sankari, né? E aí eu comecei a perceber que as mesmas necessidades que o meu grupo, o grupo que eu tinha dentro da minha comunidade precisava, todos os grupos precisavam, né? Todos os grupos tinham. Mas tem uma coisa assim muito importante entre tudo isso, além da gente ter visitado lugares, muitos lugares, fazer reuniões com os mestres para ensinar, para mostrar como deveriam agir, como deveria ser feito, até escolhas mesmo do que vai ser feito, o que é ser mestre, o que não é mestre, essas coisas. Tem uma coisa assim muito importante dentro de tudo isso. Foi que nós conseguimos, né? Eu falo assim, às vezes alguém pode até dizer, porque ela é puxa-saco. Eu não sou puxa-saco, eu sou grata, tá? Ao Isaac Loureiro, que foi uma pessoa que conseguiu unir os grupos de carimbó, fez com que nós nos uníssemos e nós passássemos a amar uns aos outros, a ter respeito um pelos outros, coisas que não haviam antes do movimento do carimbó. Não havia. Era aquela rincha, era aquela briga, era um falando do outro, era um cismando com o outro, e principalmente quando tinha os festivais, né? Que, devido a esse tipo de atitude que existia dentro desses grupos, nós fizemos uma reunião onde a gente foi votado pela maioria que a gente ia parar com esse tipo de competição, né? De festival de competição, que iriam ser mostras de música. Então, isso fez com que o coração da gente parasse com aquela briga e a gente passasse a amar e respeitar nossos amigos do interior, de todos os cantos onde existe carimbó. E isso a gente deve agradecer a uma pessoa que conseguiu mesmo que a gente se unisse, e até hoje nós somos unidos. Foi uma luta muito grande, recolher assinatura nos municípios, ir para a Praça da República fazer, né, manifesto, pedir voto. Onde a gente ia, assim, um grupo ia tocar, levava aquele monte de papel, pedia a assinatura das pessoas, né? Para elas participarem com a gente, para elas poderem votar, para a gente ter aquela quantidade de votação que pudesse fazer com que o carimbó fosse patrimônio cultural e material brasileiro. E quando foi dia 11 de setembro de 2014, nós conseguimos, nós alcançamos isso. Teve uma galera que foi para lá para ver, entre várias, uma reunião que teve em Brasília, e aí foi votado por unanimidade o carimbó patrimônio cultural e material. Só que antes disso teve muita luta. E assim, eu me sinto muito feliz por ter feito parte, né, de todo esse processo, de todo esse movimento. E até hoje a gente está dentro, ele não acabou. O movimento, a coordenação do movimento continua, a gente continua trabalhando, a gente continua não reunindo ainda, porque ainda não deu, depois da pandemia, não deu para a gente se reunir agora, mas a gente tem contato uns com os outros, né? E é isso, minha filha.
Para mim foi uma honra participar, fazer a produção. Enquanto as pessoas estavam lá no Rio de Janeiro, a gente estava aqui, no Rio de Janeiro, não em Brasília, a gente estava aqui em Belém, produzindo no Centur, recebendo os mestres, né? Eu tenho, assim, uma grande gratidão pelo Isaac ter confiado no meu trabalho, e eu ter sido produtora umas 3 vezes, dos grupos virem dos interiores e eu fazer, organizar junto com o Isaac, junto com a Zuleide, junto com o Lucas, com o mestre Manel, com a Claudete, a gente organizar tudo isso para a gente poder receber nossos mestres que vinham fora e os grupos também. Mestra, só para ficar registradíssimo, que tem muita gente que não sabe, quantos anos de luta para a gente conseguir ser reconhecido como patrimônio? Começou em 2005, né? A gente conseguiu em 2014. Então, lá se vão 2005, 9 anos, né? 9 anos de luta, né? No 9º ano, a gente conseguiu que essa vitória, né, para a cultura popular e tradicional. Mestra, o que de fato mudou dentro do carimbó depois que ele foi reconhecido como patrimônio? Sobre políticas públicas, nós não avançamos. Nós precisamos de políticas públicas que considerem, respeitem esse patrimônio, né, que ele existe há mais de 200 anos, né? Houve uma briga muito grande, a gente sempre brigando que nos editais que eram feitos não era especificado essa categoria de carimbó tradicional, né? Era música ou carimbó. Quando colocava o carimbó, aí era a banda de carimbó, era outra coisa, menos o carimbó tradicional. Devido a gente conversar, a gente colocar, ir aqui, ir ali, pedir, olha, o carimbó é patrimônio, nós precisamos disso, nós precisamos que tenha essa categoria nos editais e tal. Hoje já tem, né? Hoje já tem. Mas as nossas políticas públicas aí, eles, sinceramente, o avanço que a gente vê é assim, é de grupos que se formaram depois que o carimbó foi patrimônio, né? Ganhou esse título, a gente vê muitos grupos, né, sendo formados, muita gente trabalhando com carimbó, muita gente, tudo agora é o carimbó, né? Tudo que fazem, tudo são os mestres para cá, é mestre para lá, é gente se dando bem, é gente se dando mal, né? E assim vai, né? Aí tem os espertos, tem, coitados, os nossos mestres que às vezes não percebem esse tipo de atitude de algumas pessoas, quando chega a perceber, já é tarde, né? E assim vai. Mas a gente precisa de políticas públicas e precisa de fiscalização também, né? Fiscalização, quando um edital quando um projeto é aprovado, a gente precisa que tenha essa fiscalização, que fiscalizem o que está sendo feito, né? Dentro daquele projeto, para ver se realmente existe, né? Se realmente aquela pessoa não inventou alguma coisa para ganhar a premiação, muitas vezes tirando o prêmio de um mestre que precisa, né? E isso acontece muito. Hoje em dia não adianta negar, o pessoal sabe que eu bato muito nessa tecla, é o que existe sim. É muita gente, assim como tem os produtores que realmente trabalham com seriedade com nossos mestres, tem muita gente se dando bem, sabe? Muito bem mesmo. Tá? E aí os nossos mestres, como a gente não tem ainda a gente precisa de legalizar, fazer alguma coisa para que a gente possa proteger nossos mestres. Bom, no que depender do canal de Papo com a Elia para registrar esse de mestre, pode mandar para cá. Porque eu acho fundamental que os mestres venham, gravem, olha, esse trabalho aqui é meu, quero deixar registrado. Acho importante isso. Mestra, já que a senhora falou em projetos, eu gostaria de falar sobre 2 projetos com a senhora. Mas vamos começar a falar um pouco do projeto Pau e Corda. Me conte sobre ele. É o meu primeiro filho, na verdade, né? Assim, de projetos. E, assim, o Pau e Corda
eu tinha um sonho de fazer alguma coisa aqui na rua de casa, na minha rua, onde eu cresci, onde eu moro desde a idade de 6 anos. Então, eu percebia que, por exemplo, os meus filhos não puderam brincar na rua, né? Não puderam fazer o que eu fiz aqui, brincar de bola, brincar de cemitério, brincar de pira, correr na chuva. Meus filhos não puderam fazer isso. E eu vi essa necessidade, né? Eu tinha vontade de ver as crianças fazerem aquilo que eu fiz. E que as meninas, as pessoas da minha idade que ainda moram aqui, faziam, né? Da gente se reunir, brincar e tudo. E aí, eu fui pensando, e aí eu digo, pô, mas eu não posso só criar um projeto só para brincar. Criança gosta de brincar, mas criança quer brinquedo, criança quer lanche. E aí, a música, a gente tem que trazer a música, o carimbó, a gente tem que ter um carimbó, tem que mostrar, nós tem que salvaguardar isso, né? O carimbó, então tem que ter o carimbó, já que o nosso grupo de carimbó é daqui da Alvorada Adolfo e tal. E aí foi montando, né? Tipo um quebra-cabeça, você vai montando. E aí eu sentei com o Sankari, que é o grupo aqui da comunidade, o grupo que eu faço parte, e eu perguntei se eles me ajudavam. Aí eles disseram que me ajudavam. E aí a gente começou a fazer, né? Então, cada ano, assim, aí para como profissionalizar as mulheres daqui da rua, e ao redores, né? Como levar, é, salvaguardar as brincadeiras, o próprio carimbó, a dança, os compositores, os músicos, né? E aí eu fui montando, fui montando, fui montando, e quando eu vi, estava esse projeto que eu jamais imaginava que ele fosse levar tantos anos, né? E cada tempo são oficinas, olha, nós já demos oficinas de mantos sacros, nós já demos oficina de confecção de maracas, pintura em maracas, o Júnior já fez, ensinou banjo, teve outra oficina que foi para fazer aqueles colares marajoara, o bordado marajoara, que muito me incomodava eu chegar nos interiores, no Marajó, perguntar se tinha aquele bordado, e diziam, a gente não tem e tal. A gente precisa. Aí foi dada uma oficina aqui, né, dentro do projeto. Então, aí a gente vai vendo, né, as necessidades, o que a gente sente que está fugindo das nossas mãos, que está se apagando no tempo, é o que eu tento trazer para dentro do pau e corda, né? E a gente, graças a Deus, tem mantido esse projeto muito lindo, e durante esses 14 anos, né? Para o ano ele completa 15 anos, é assim, é o do coração, é um filho do coração, né? Que a gente diz. E é isso, e com a parceria de todos os grupos que vêm, sabe? Eu me sinto muito honrada de ter pessoas que confiam em mim, né, que sabem, olha, não tem dinheiro, não tem, mas as pessoas vêm. Quando tem dinheiro, a gente dá uma ajuda, né? Mas as pessoas vêm, os grupos vêm, e isso me honra muito, eu me sinto muito assim abraçada por essa comunidade de carimbozeiros, tanto dos grupos parafolclóricos quanto dos grupos tradicionais, né? O som de pauoco, samba marajoara, iaçá, o pessoal de Coraci, o mestre Rai, Ananindeua, Mosqueiro, que tem tinha o grupo lá do mestre Ilso, né, com o mestre Cazuza, que agora, infelizmente, está um pouco parado, mas eu tenho fé em Deus que vai voltar. E assim, esses grupos, eles, não, dona Nery, não se preocupe, a gente dá um jeito, a gente vai fazer isso, a gente vai ajudar. Então, eu me sinto muito feliz por ter essas pessoas como parceiros, sabe? E que confiam na gente. O mais importante é essa confiança, né? Por exemplo, o pessoal do audiovisual, Roberta Brandão, Pierre, que sempre estão com a gente, ajudando. Agora, a minha neta, a Luciana, né? A filha do Jason nos ajuda também, a Karina. Então, é assim, a gente vai nesse processo todo, né? Vai nesse processo todo e a gente consegue abraçar muita gente. Eu me sinto realizada quando termina, que eu vou somar, eu digo, não, foi lindo, sabe? E às vezes eu não tenho nenhuma foto. Todo mundo bate foto, a coisa mais difícil é bater foto, porque eu fico tão envolvida que eu não consigo parar. Enquanto não desliga o som, enquanto a gente não limpa a rua, enquanto o homem da tenda não vem pegar a tenda e levar, eu não consigo
com ele. E já está programado já os 15 anos, né? Já está tudo aqui na cabeça e tal. E eu tenho fé em Deus que a gente vai fazer uma festa muito bonita aqui na Alvorada. Mestra Nery, agora falemos do filho caçula. É, Crias que tocam. Me fala desse projeto. a Alvorada foi uma passagem muito grande, né? Ela inicia aqui na Marquês e termina na Pedro Miranda. Então, o pau e corda, ele não consegue abraçar toda a passagem, né? Fica mais aqui, na frente de casa. Isso me incomoda, né? Me incomodava muito. Aí eu pensei, eu digo, não, mas dá para a gente fazer um projeto. Aí me reuni com a neta da dona Onete, a Josi, e com a outra amiga que mora lá, que é pedagoga também, a Joselma. E comecei a conversar com elas, articular, e a gente começou, né? Não, vamos fazer. Aí levamos cinema, levamos isso, só que veio a pandemia. Aí a gente teve que parar. Nós do carimbó, nós temos muita necessidade do sopro, né? Da flauta, da clarineta, do sax. Nós somos muito, assim, não tem tantos, né? Às vezes você procura um sopro para te acompanhar numa apresentação e eles estão ocupados. Quem deu esse nome para o Crias que Tocam foi a Bruna Brito. E ela que escreve os meus projetos, né? E para a gente tentar salvaguardar. Por quê? Porque se eu faço aqui no Alvorador, as crianças não vão para lá, de lá não vêm para cá, eu tenho que fazer alguma coisa lá. Então, vamos criar um projeto aqui, onde as crianças, para aprenderem a tocar a flauta, né? Só que dentro voltado para o carimbó, né? Ensinar elas a tocar o carimbó. É um projeto para 20 crianças, né? Se a gente, dentro desse projeto, a gente conseguir tirar até um tocador, uma criança que se interesse a tocar o sopro, aí a gente vai, né, vai mudando, vai crescendo. E a gente vai saber que a gente está salvaguardando uma coisa que é muito importante, né, dentro do nosso segmento musical, que é o carimbó. E o CRIAS é assim, foi criado assim, para poder suprir o outro lado da Alvorada, que não era contemplado com música, com nada. Então, a gente já conseguiu trazer um grupo de dança, conseguimos trazer o Pirô, que é o Hudson, que é o rapaz que trabalha com a gente, ele é voluntário, maravilhoso, o trabalho dele com criança. A gente já conseguimos kit escolar, kit de higiene bucal, distribuímos para lá e para cá também, né? Porque aí eu fiz para lá justamente para chamar os daqui para lá, os que moram aqui perto de casa, e eles foram lá. Então, eu tento fazer isso para não, porque não adianta eu dizer o pau e corda e falar na passagem ao Álvaro Adolfo se eu não consigo alcançar todos da Álvaro Adolfo. E eu quero isso, eu quero alcançar todo mundo, principalmente as crianças. E assim, a gente tem o nosso presidente, o Jason Leão, ele sempre diz que quando a gente traz a criança, a gente traz o pai, a mãe, o avô, o tio, traz todo mundo. E o foco é a criança, né? Se a gente conseguir colocar dentro do coração da criança, mostrar para ela o que é nosso, trabalhar com ela as nossas necessidades, por que salvaguardar as nossas músicas, por que ter o sopro dentro da música, por que o carimbó, elas vão crescer e elas vão saber falar sobre o assunto. Não ser leigas, né? Porque fala no Pará, o sírio, o açaí e o carimbó, né? Se a gente for ver, são essas três. Em Belém, o que é que tem em Belém? Tem o sírio, de Nazaré, tem o carimbó e tem o açaí, né? E aí é por aí. E a vontade é essa, é de formar mesmo músicos que aprendam a tocar, não só o carimbó, outros segmentos, mas aqui o foco é o carimbó. E eu também tenho outro projeto, o Girassol, né? Que ele é voltado já para os mestres, né? Reunir os mestres para a gente conversar, para a gente debater as nossas necessidades, como é que eu estou trabalhando no meu interior, como é que eu estou aqui, como é que eu estou ali, sabe?
Então, eu sempre aproveito uma data assim, que seja, por exemplo, Dia Estadual do Carimbó, dia 3 de novembro, aí eu faço, né? Eu faço aquela reunião com os mestres, trago para cá, para minha casa, que a gente serve um almoço, a gente conversa, a gente canta. Então, é essa troca. Eu não quero desistir deles, sabe? É uma coisa assim que é muito, para mim, é muito importante esses projetos, de salvaguardar, de conversar com os mestres, de conversar com a criança, de fazer brincadeira na rua, tá? É muito importante isso para mim. E eu acredito que para as pessoas também que fazem comigo, né? O pau e corda, ele é incluído dentro de um circuito que é Zimba Pará, né? Que é o único projeto aqui que é realizado aqui dentro de Belém, dentro desse circuito. E eu criei ele na época do movimento, né? Do carimbó. Então, os mestres me deram muita força. Não faz, vai dar certo. Eu sentava, conversava, não faz, não tem medo e tal. Morria de medo. Agora eu já não tenho mais. Agora eu já sei como é que faz, eu não tenho mais medo. Mestra Nery, me diga, o que que a senhora almeja, o que que a senhora sonha para o carimbó? A gente não fala em carimbó sem falar nos nossos mestres, né? E, assim, uma das maiores vontades que eu tenho é de ver do governo, a prefeitura, tratar nossos mestres como eles merecem. Eu vejo assim que o mestre, ele precisa ter um salário. Tem mestre para ele poder se dedicar à obra dele. Existem mestres que já estão, que já se foram, que não tiveram um reconhecimento, que não receberam nada do governo, não receberam nada da prefeitura, do local deles, né, para poder se manter, para poder dar continuidade nesse trabalho tão lindo de composição, de artesanato, de música, né? E quando eu falo assim, carimbó, quando a gente fala no todo, porque tem a questão alimentar, tem a dança, tem o artesanato, tem a música em si, né? Tem tudo, o carimbó tem tudo. E nós temos mestres aí que precisam, né? Assim, nós temos alguma coisa que eu não me lembro agora, de um projeto dentro da coordenação do movimento da campanha, que é sobre isso, para que essas prefeituras, o governo do estado, dê para esses mestres um salário, uma forma de gratificação todo mês, para que ele possa se manter, né? Para ele poder continuar a fazer, a compor, sem ter aquela preocupação, eu tenho que pescar, eu tenho que fazer isso, porque tem mestre que já tá indo embora e não tá tendo nada, não tem nada, não tem um reconhecimento. Nunca, às vezes, tem uns que nunca sequer pegaram um real ou R$ 2 de uma prefeitura para fazer para comprar, nem que fosse um prego para colocar num curimbó, por exemplo, né? Então, que eles vissem isso com mais carinho. Eu sei que isso está dentro das políticas públicas, e assim, para a gente poder sentar e ver. Então, tem aquelas pessoas que hoje estão dentro da prefeitura, do governo, que são do movimento do imaterial, foram votados para ser isso do patrimônio imaterial, isso do carimbó, isso do não sei da quê, isso de culturas populares, que essas pessoas possam sentar com a prefeitura e tem mais, e sentar com quem de direito e de fato conhece, tá? Porque hoje em dia todo mundo fala em carimbó, todo mundo é produtor, todo mundo é músico, basta pegar uma maraquinha, sacudir, mesmo que esteja errado, já quer ser chamado de mestre, e tem muita gente nova chamando a outra pessoa nova de mestra, mesmo sabendo que aquela pessoa não tem idade, que muitas vezes não é nem daqui do nosso estado. Mas esse não é o fato. Pode até não ser do nosso estado, mas tem que ter idade, tem que ter tempo de atividade, tem que ter um monte de coisa para ser considerado mestre, né? Então, não é para isso daí, não é para qualquer um. Não é, o fulano ali é mestre. Olha, não, tem que sentar com os mestres,
chamar os mestres, porque pode ter um representante ali, mas aquele representante nunca comeu uma melancia dividida para 8 e para 10, para passar 2 horas, 2 dias, um dia inteiro de reunião, sabe? E eu vou te ser sincera, eu sou magoada. Se disserem assim, ah, porque ela fala, eu sou magoada. Porque quando nós estávamos nos reunindo, que nós chamávamos os grupos de Belém dos interiores, ninguém ligava para a gente, chamava a gente de doido. Dizia, ah, isso daí não vai dar em nada. Hoje em dia eu vejo muita gente que falou isso para a gente, tá? Usando o nome do carimbó para se promover, para promover seu grupo, para entrar nas prefeituras e cobrar, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. As coisas não são assim, a gente tem que ter respeito. Até para pedir, a gente tem que saber pedir, sabe? Então, não é com briga, não é com mimimi que a gente vai conseguir alguma coisa, sabe? Então, é isso que a gente pede, é que sentem com quem de verdade, de fato e de direito, conhece, que deu a vida, que foi pescar e fez uma música, tá? Dessas pessoas é que eles têm que sentar e chamar, mesmo que seja que eles paguem a passagem deles, tá? Olha, vem um mestre dali, vamos sentar com os mestres, vamos reunir, vamos saber, né? Porque não adianta, ah, eu sou representante disso e tu não fazer nada, né? Só buscar para si benefício próprio, né? Como a gente tem visto. Isso não é só eu que vejo, não. Muita gente vê, mas todo mundo cala a boca. Eu, como sou linguaruda, eu falo mesmo, eu cobro mesmo, sabe? Porque você tem que cobrar, não é só, ah, porque isso e aquilo outro, não. Tem que conversar com quem é mestre, de verdade, sabe? Com quem sabe entrar e sair e deixar a porta aberta para voltar. Não é daqueles que ficam brigando, gritando e fecham a porta e não tem credibilidade, que é o mais importante, não tem credibilidade. Né? Tem que procurar mestres que tenham credibilidade. Aquele mestre ali já está com 60, 65, 62, 63, ele está doente. Ele precisa que a gente dê um salário para ele poder comprar o remédio dele, porque ele já contribuiu com a nossa cultura, ele já fez, ele já compôs a música dele, todo mundo canta, tá? Todo mundo canta a música do mestre, mas ninguém vai lá dar R$ 1 para ele. Ninguém vai lá dar R$ 1 para ele, não é isso? E nós mesmos que somos de grupo, às vezes a gente canta a música do mestre, de um mestre, a gente não tem, tem gente que não tem a coragem de dizer, olha, essa música é do fulano de tal, sabe? Não tem coragem, sabe, Eli? Eu fico com raiva disso, sabe? Tem gente que se apropria das coisas dos outros e não tem nem vergonha na cara, sabe? Eu fico muito chateada com essas coisas, muito chateada mesmo. Então tem que buscar os mestres, olha, é prefeitura, é governo do estado, é governo federal, olha, vamos sentar, vamos conversar o que é isso, é isso, é isso, é o mestre. Não, tem uma equipe que sabe, eles sabem, muitas vezes eles fazem porque eles não querem ter trabalho, não querem tirar o dinheiro do bolso para pagar para ir buscar o mestre lá em Marapanim, lá em Alter do Chão, porque é cara a passagem, sabe? Mas eu acho que é caro. Se é caro para um governo e para uma prefeitura, como que não é caro para um mestre? mestre. Né? Como é que não é caro? Porque não é todo mestre que tem emprego fixo, não. Um exemplo é o Lucas. O Lucas, ele é autônomo. O dia que chama ele para trabalhar, ele vai. O dia que não chama, ele não tem de onde tirar. Né? Quantos mestres? Aquele pescador, aquele lavrador, aquelas mulheres que vão para a roça fazer farinha, elas não têm carteira assinada. Né? Senhoras idosas que compõem. Vamos ver, vamos avaliar para a gente poder dar esse salário para essa pessoa? Não é difícil, basta querer. Então, o sonho da mestra é ver os mestres sendo reconhecidos e políticas públicas sérias que amparem quem, de fato, faz o carimbó, para que o carimbó continue vivo, né, mestra? Continue vivo, é isso. Se a gente não fizer, demora muito, não existe. Só uma coisa assim que eu gostaria assim de frisar que eu me lembrei. Eu gostaria que quando essas escolas, as igrejas, quando elas chamassem os grupos de carimbó para tocar, que elas têm que ver que carimbó a gente não faz com duas, três pessoas. Existe um grupo,
Existem pessoas que trabalham, que muitas vezes deixam de ir para o seu trabalho para tocar em horários que não é de acordo, né? Por exemplo, no meio da semana, essas coisas. Então, que parassem com esse negócio, dá para te vir dar uma palhinha, dá para fazer isso, não, eu quero um carimbó, mas eu quero com 2, 3, não dá para trazer 3 pessoas. Poxa, empresários, sabe, que não valorizam a nossa cultura, para eles verem, para eles enxergarem, saberem, pô, quando é uma banda que vem de fora, é milhões e milhões que é gasto, né? Quando é um carimbó, aí tem que ser 50 reais, não dá nem para o transporte, ainda dizer assim, se eu conseguir o transporte, vocês vêm, se eu conseguir o transporte. Quem toca carimbó precisa de transporte, precisa de um som adequado, tá? Porque nem todo mundo que faz parte daquele grupo é do grupo. Às vezes nós temos um grupo montado, mas ali só 3 não recebe, o resto todo mundo a gente paga, como acontece no Sancário. Entendeu? Então, quando é uma tocada de graça, o que a gente vai dar para essas crianças? A gente tira do nosso bolso para dar. Né? Então, as pessoas elas não veem isso, elas acham que o carimbó, sabe? O carimbó é tudo, pode tudo, sabe? Não, bora chamar que eles vêm, sabe? Bora chamar que eles vêm, eles acham que a gente está pedindo pelo amor de Deus, e não é isso. Nós queremos respeito, é isso que nós queremos. Porque a igreja tem dinheiro, tá? A escola também não tem, mas dá para fazer uma coleta, principalmente escola particular, né? Dá para fazer uma coleta e trazer. E se não dá, faz bingo, faz isso. Olha, a gente quer trazer tal grupo, então bora fazer aqui uns bingo, umas coisas, uma rifa, para pagar o grupo, sabe? Não que a gente cobre aquele. Mas, porra, que tenha esse respeito pela gente, né? Que tenha esse respeito, porque a gente tem despesa. Sabe? Hoje em dia, ninguém sopro não toca de graça para ninguém, não. Tá? Só se for muito amigo da gente mesmo. E não é todo grupo que tem o seu sopro. A gente contrata. E como é que a gente vai tocar numa escola que pede para a gente tocar se a gente precisa pagar o sopro? Aí nós vamos tocar, nós vamos pagar para tocar? Sabe? Então, eu acho assim um absurdo às vezes, sabe? As ligadas que dão para cá, para casa, sabe? Eu fico assim, eu digo, meu Deus, mas essa escola está pedindo que seja de graça, uma escola dessa que tem dinheiro, que tem tudo, porque os alunos pagam um dinheirão, né? E é isso, que tenham mais respeito pela gente, por quem faz a música, por quem trabalha com a nossa tradição. Bom mundo, depois desse desabafo da mestra, que merece todo o nosso carinho, todo o respeito, o que é que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui nós temos mestres e mestras de carimbó que estão lutando para que o carimbó viva, não sobreviva, viva por muitos anos, como a nossa queridíssima mestra Neire Rocha. Linda, muito obrigada pela tua participação. Um beijo, sucesso nos teus projetos. Obrigada, minha filha. O mesmo desejo para você. E vamos à luta. Ela é de papo com eu.